E aí, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo um vídeo de iceberg, como pode ser visto pelo título, assim como um possível quadro do canal, caso gostem. Nesse primeiro iceberg estarei trazendo um de anfíbia, como também pode ser visto no título. Caso nunca tenham visto um vídeo de iceberg, aqui vai uma explicação rápida. Icebergs são imagens separadas em diversas camadas, feitas pela fandom de determinado conteúdo, no nosso caso, anfíbia. As camadas do iceberg servem para representar o quão obscuro é cada curiosidade, teoria ou informação do iceberg. Sendo da superfície, os itens de conhecimento mais geral, e quanto mais profundo, mais obscuros são as mesmas. Tendo explicado isso, vamos para o iceberg. Primeira camada. True Colors é vazado. Isso refere-se ao fato do episódio final da segunda temporada ter sido vazado antes da hora pela própria Disney. Esse evento deixou tanto os criadores quanto os fãs irritados com a empresa pela aparente falta de cuidado com a animação que a empresa tinha. Foreshadow dos poderes da calamidade. Essa curiosidade refere-se ao fato de que algumas vezes vemos Anne e suas amigas usando as habilidades da calamidade, mesmo sem transformar-se completamente. Nesses momentos, seus olhos costumam brilhar na cor da joia a qual estão conectadas. É uma curiosidade divertida que alguns podem não ter notado, sendo a primeira vez que isso ocorre logo no primeiro episódio. Maggie. Essa é a primeira humana que vimos depois do trio principal, que vai para Anfíbia. Na época, o fandom acabou fazendo diversos memes com a personagem. Joe Sparrow. Essa curiosidade refere-se ao fato do nome Joe Sparrow da Ave de Márcia ter sido dado em homenagem ao ilustrador Joe Sparrow, que trabalhou em Anfíbia. Linguagem rúnica. A partir da segunda temporada, vemos muito mais da linguagem rúnica aparecendo pela cidade de Tritontopia, assim como nos templos de reabastecimento das joias da calamidade e no livro de Andreas. Com o tempo, a linguagem foi decifrada e pode ser traduzida para um idioma que possamos compreender melhor, como em inglês. Conexão com Gravity Falls. Isso está se referindo às referências que Anfíbia faz a Gravity Falls, existindo inclusive uma versão sapo de 2 personagens da animação que aparecem no episódio. Se quiserem saber mais sobre as conexões, estarei deixando no card um vídeo que fiz sobre o assunto. Mural na abertura. Essa teoria refere-se ao mural que aparece atrás do título, na abertura, onde pode ser visto 3 figuras humanas similares a Anne, Marcy e Sasha lutando contra um rã gigante. A princípio, acreditava-se que seria uma profecia relacionada ao fim da série, algo que se mostrou falso, como sabemos. Segunda camada. Crise da segunda temporada. Essa curiosidade refere-se ao fato da segunda temporada ter sido feita durante a crise do Covid-19. E de acordo com o criador, alguns episódios só vieram a ser finalizados na semana que foi lançado ao público. Algumas outras pessoas que trabalhavam em Anfíbia também vieram a falar que tinham que cumprir prazos impossíveis durante a mesma. SJMS. Essa é a sigla que vemos no uniforme de Anne e Sasha, significando St. James Middle School, ou em português, Colégio Secundário St. James, sendo a instituição na qual as garotas estudavam antes de pararem em Anfíbia. Contador de assassinato de Hop Pop. Acredito que isso seja um contador de quantas pessoas Hop Pop matou ou veio a causar a morte de algum modo, como o curador do Museu de Cera ou o homem que matou na fábrica. Porém, eu não achei muito sobre além disso. Marcy e mariposas. Isso se refere à estranha conexão que Marcy tem com mariposas durante o decorrer da animação, tendo sua primeira aparição junto às mesmas e vestindo roupas com essa temática na Batalha de Bandas. A razão para isso, creio que seja o fato de algumas culturas a mariposas estão ligadas à morte e renascimento, algo que vimos ocorrer com Marcy tecnicamente. Poses de Yunan. Essa curiosidade refere-se às diversas poses que Yunan faz em sua aparição, sendo as mesmas referências a JoJo Bizarre's Adventure. Gárgulas. Para os que não eram nascidos na época, no passado tinha uma animação com esse nome na Disney. A razão pela qual está no iceberg tem relação com o livro de Dr. Peace, que vemos no flashback em True Colors. Em uma página do livro pode ser vista uma criatura muito similar a uma gárgula, e acredita-se que seja uma menção ao programa. Um sapato. Isso está se referindo ao único sapato que Anne usa durante sua estadia em Anfíbia.
assim como os galhos em seu cabelo. São uma escolha criativa do criador e da equipe, para demonstrar que Annie não está em casa. Terceira camada. Hop Pop é dissecado. Essa é uma teoria que aponta que o sapo que Annie teria que dissecar na aula de biologia em seu mundo seria uma versão alternativa de Hop Pop. A teoria até pode ser real, porém, além da aparência extremamente similar entre os dois, não há nenhuma prova quanto a isso e parece só uma forma dos fãs tentarem deixar a série mais macabra do que é. Conexões com os vizinhos Green. Essa é uma outra animação da Disney que teve uma referência apresentada em Anfíbia, sendo uma versão sapo do protagonista da animação. Em Vizinhos Green também pode ser visto um brinquedo de Sprig em uma máquina de garra em um episódio. Andreas e Coração. Nessa teoria é dito que após ser atraídos por seus velhos amigos há milhares de anos e ter tido a caixa da calamidade roubada, o mesmo teria retirado o próprio coração e substituído por uma prótese. Uma teoria plausível, principalmente considerando-se o que foi apresentado sobre o mesmo no último episódio da animação, mas sem nenhuma grande prova de fato. Wally é o pai de Ivy. Esse tópico refere-se a uma teoria que apresenta a possibilidade de Wally ser o pai de Ivy, levando em conta alguns acontecimentos da história, assim como similaridades entre os arcos dos personagens. Após evidências relacionadas a essas informações, mas nada confirmado na animação e nem mesmo pelo autor. Então essa questão permanece em mistério. Templos. Essa é uma curiosidade que alguns fãs perceberam no decorrer da segunda temporada, sendo isso a apresentação prévia de todos os 3 templos. Sendo que no episódio Passagem dos Briguentos, vemos o que seria a prévia do primeiro templo. Quanto ao segundo e terceiro templo, podemos ver no encerramento dos episódios da segunda temporada aparecendo ao fundo do cenário. Foreshadow de Vagabondia. Isso trata-se de uma teoria que o jogo Vagabondia Chronicles seria um foreshadow de alguns eventos que vimos, visto que a protagonista carrega uma espada idêntica de Sasha, Annie seria uma maga por conta das plantas em seus cabelos e Marcia um animal por usar uma besta, enquanto o animal usa uma arma de fogo. Torre do Sul de Grime. Isso é uma curiosidade que refere-se ao fato da Torre dos Sapos, comandada anteriormente por Grime, ser localizada no sul. Abertura lírica. Essa curiosidade refere-se ao tema de abertura cantado de Anfíbia. O mesmo pode ser encontrado completo no YouTube em inglês e chama-se Welcome to Anfíbia. O mesmo também pode ser uma referência aos takeovers que mostram a versão da abertura de Marcy e Sasha, também podendo ser encontradas no YouTube. Marcy Bruxa. Essa curiosidade trata-se do fato que Marcy Wu, em algumas concepts, usa vestimentas de uma bruxa, indicando que em algum momento a ideia existiu, mas acabou sendo descartada, dando espaço para a Marcy que conhecemos e amamos atualmente. Amphibiland. Esse é o nome que foi usado no piloto de Anfíbia, indicando que esse seria o nome original da animação nos Estados Unidos, no lugar do que conhecemos atualmente. Algo engraçado sobre essa curiosidade é que no Disney Plus brasileiro, o nome manteve sendo apenas traduzido para a nossa língua, ou seja, Anfibialândia. Frogs for Friends. Esse é o nome de uma música com letra feita para Anfíbia, que acabou sendo rejeitada antes de entrar no show, tornando-se atualmente apenas uma curiosidade sobre o show. Grime originalmente seria o vilão de Sprig. Isso refere-se a uma curiosidade do piloto, onde Grime seria o principal adversário de Sprig, tendo um protagonismo maior como vilão do mesmo. Algo que foi parcialmente descartado, visto que eles não são inimigos durante a maior parte da animação. Wit. Essa é a versão piloto do personagem Sprig, sendo relativamente mais maduro que o mesmo na versão final, além de muito diferente em seu design quando comparamos a versão final. Marcy, prodígio digital. Em alguns concepts de Marcy podemos ver Marcy carregando o violino consigo, e quando questionada Matt Braley, ele confirmou que a mesma seria uma prodígio na música e que esperava poder aproveitar isso na animação. Não lembro ao certo se ele conseguiu utilizar, mas fica aí a curiosidade. Concept Art de James Turner. James Turner, na fase de produção inicial de Anfíbia, fez diversas artes conceituais da animação, onde podemos ver Annie com cabelo azul e sendo maior que as casas de Anfíbia, além de alguns cenários da animação e outros personagens.
Sociedade Secreta da Tartaruga. Por um breve momento na introdução do piloto, pode-se ver algumas tartarugas em roupões. Uma delas tem chifres e olhos grandes e esféricos, com um brilho vermelho. O que quer que fosse foi retirado da série. Hater Bee. O episódio piloto da animação foi usado uma versão instrumental da música Hater Bee. Uma curiosidade quanto a isso é que a música tema final teve inspiração na mesma ainda. Quinta camada. Mundo do Homem-Musgo e Pace Sombra. Outros mundos são conhecidos por serem acessíveis através da Caixa da Calamidade. Quando Sash e Grime revelam o Mural da Calamidade em True Colors, Homem-Musgo e Pace Sombra são vistos perto da pilha de cadáveres no centro, que estão conectados aos relâmpagos coloridos da caixa. Além disso, os Homem-Musgo e Pace Sombra residem no porão de Andreas, e ambos são criaturas muito estranhas. Os Homens-Musgos são semelhantes a criptídeos, que ninguém além de Annie viu, até esse ponto de qualquer forma. E o Peixe-Sombra pode passar pelas coisas, e isso os torna prováveis candidatos a serem de outros mundos. Skipman. Esse tópico refere-se a uma teoria do passado que dizia que o Skipman visto no Museu de Cera pertenceria a Marcy, e a mesma teria perdido quando chegou em Anfíbia. Dr. P. Isso trata-se de uma teoria formada no flashback de True Colors, onde Marcy encontra o livro que fala sobre mistérios e magia escrita por Dr. P. Pelo mesmo conter a presença de Bill Cipher, acredita-se que teria sido escrito por Stanford Pines, já que o mesmo apresentava grande conhecimento sobre criaturas mágicas, assim como artefatos mágicos, e eu falo mais sobre isso também no vídeo conectando os três mundos. Tritões colonizaram as rãs. Essa é uma teoria que dizia que os tritões usaram os Frubolts no passado para manter as rãs sob controle, além de manterem-se no poder do mundo. Após a caixa ser roubada e eles não terem mais energia da calamidade, teriam substituído os robôs pelos sapos. Essa mesma teoria diz que os plantas antigos teriam sido pessoas importantes além de agricultores. A parte de manter as rãs sob controle foi desmentida depois, enquanto a parte dos plantas serem importantes provou-se verdade quando soubemos que a antepassada deles era amiga de Andreas e Beryl. Vazamentos do Kermit. No passado foi feito um programa com Kermit na gringa dos Muppets, falando sobre a Anfíbia, a Caixa da Calamidade. Em uma parte do programa é mostrado um quadro falando sobre as três humanas e como Marcy ainda não havia sido apresentada, toda a informação sobre ela foi novidade, ou seja, um vazamento. Simples e amendoim. Um desenho de Polly com as pernas no infame quadro branco mencionado anteriormente refere-se à sua forma sem pernas simples e a forma como as pernas como amendoim foi desenhado por Steve Wolfhard. Marcy Cyborg. Isso foi uma teoria envolvendo Marcy que, após ser perfurada em seu torso, pode ser vista na abertura da terceira temporada dentro de um tubo com líquido dentro. Acreditou-se que aquilo estaria sendo usado para mantê-la viva e trazê-la de volta à vida depois como um ciborgue. Filha de Wartilda. No início da animação conhecemos uma rã chamada Wartilda, que, quando questionada sobre sua filha, ela responde que ela está estudando na Universidade de Newtopia. Quando Sprigg vai para a mesma, podemos ver a filha lendo um livro de fundo. Axolotes. Há a presença de 4 axolotes em Anfíbia de modo canônico, sendo um dos animais favoritos de Matt. É curioso a sua falta dos mesmos nesse mundo, ainda mais quando a espada de Andreas carrega uma guarda que lembra um pouco axolotes. E quando consideramos também algo que eu disse no vídeo de Gravity Falls, Anfíbia e Ideal House, sexta camada, dinossauros. Em um episódio, podemos ver Polly dentro de um vaso que por fora tem desenhos de criaturas similares a dinossauros, indicando que os mesmos poderiam ter existido no passado desse mundo. Além do fato de que, de fundo de certo episódio, pode ser visto algo similar ao esqueleto de um dinossauro. Vale dos Dentes. Isso é uma teoria do passado que também foi desacreditada com o tempo. A mesma ponta que as montanhas ao redor de Wartwood seriam os dentes do monstro que vemos no mural da abertura, que estaria morto ou adormecido no local. Hop Pop Death Flags. Em alguns momentos da animação vemos algumas Death Flags para Hop Pop, o que indicaria que o mesmo viria a morrer no decorrer da mesma, como
Em seus sonhos, onde viu seu futuro, ou no episódio onde contou histórias na qual a morte leva seu cabelo, além do flashback que mostra um sapo idêntico a ele que ia ser dissecado por N. Hop Pop sabe mais do que disse. Essa era uma teoria que Hop Pop sabia mais do que dizia sobre a Caixa da Calamidade, sugerindo que ele sabia sobre a profecia que vemos no mural da abertura, algo que com o passar do tempo mostrou-se falso. Poderes da Calamidade Vermelha e Verde. Isso encontra-se aqui pelo fato de obviamente ter sido feito antes da terceira temporada. É porque quem teorizava como seriam os poderes da Calamidade de Sasha e Marcy, e se as mesmas sequer os teriam. De acordo com isso, as três teriam poderes diferentes, representando suas respectivas habilidades, algo que não foi aproveitado no fim das contas. Anfíbia é a Ilha da Suspeita. Essa teoria vem do fato de Anfíbia ser, de fato, uma ilha com a forma de uma Vitória Régia. Junto a isso, tem as diversas traições e revelações que ocorrem no decorrer dos episódios, que colocam à prova a amizade das humanas. Sétima camada. Sorvete de menta. Matt afirmou durante uma transmissão ao vivo que o sorvete favorito de Marcy é o de menta. Uma curiosidade sobre isso é que na terceira temporada podemos ver na abertura Sprig usando um sorvete de menta com um telescópio. Daryl. Daryl é um personagem de fã feito no DeviantArt. É difícil encontrar muitas informações, mas de forma simples. A essência dele é que ele seria um menino que foi transformado para anfíbio junto de Annie, enquanto aprendia as artes arcanas. O Darylverse parece principalmente contido no DeviantArt do criador. Ele é escrito enquanto os episódios estão sendo exibidos, com algumas fotos destacando seu papel naquela semana. A lore parecia implicar que ele é tão ruim quanto Marcy e Sasha, pois ele sabia sobre o que Hop Pop fez com a caixa, mas não contou. Tende a não usar seus poderes para resolver problemas imediatamente, tentou matar Sasha também. Ele também é obcecado por Anne e quer passar um tempo com ela. Darla. Uma versão trocada de gênero de Daryl criada pelo 4chan, que aparentemente tem uma magia muito mais limitada e é mais ou menos a opinião do 4chan sobre a lore de Daryl. Ela não é heroína, mas é mais alvo de piada na maioria das vezes. Palestina livre. Brincadeira. Matt Braley leu isso ao vivo enquanto respondia perguntas para a transmissão ao vivo. Provavelmente queria evitar mais controvérsias com a Disney, mas é estranho que tenha sido lido. Sprig careca e Annie constrói avião. Essas são premissas que estavam no famoso quadro branco citados anteriormente do Kemet, mas não foram capturadas em nenhuma das versões do quadro branco. Campo AT. Rei Andrews manifesta algum tipo de escudo de energia estranho que parece laranja e se assemelha a um Eightfield de Evangelion, exceto que não é hexagonal. Joey até observou isso em seu tweet mostrando as folhas de modelo para esse momento. Não se sabe de onde veio nem a fonte que está sendo usada para energizá-lo. Ansiedade na versão lírica. Que a música da abertura tem letra, eu já disse anteriormente. Mas o que não disse é que Matt quase vomitou de ansiedade por conta dela. Ele discordou fortemente da liderança da Disney, que precisava de letras, e foi o tema do programa por um tempo antes de lutar contra isso, levando a música sem letra que conhecemos atualmente. Joia laranja. Na folha de modelo da lâmina do Rei Andres é dito que uma gema é o que emana a energia da espada. Na época, acreditou-se que poderia ser uma versão mais fraca das joias da calamidade, que tentaram replicar o poder da caixa. Algo que nunca viemos a saber mais sobre, e talvez tenha algo no jornal da Marcy quando lançar. Oitava camada. Marcy Bruxa. Alguns fãs, vendo as artes conceituais dela como bruxa, criaram universos alternativos justificando a ideia dela ser uma. Alguns desses universos transformam as outras garotas também em bruxas. AU de troca de papel. Um conceito popular entre AUs é trocar papéis de personagens, e isso não é diferente com a Anfíbia. Aqui os fãs colocam as situações diferentes das originais, como Sasha indo para Westwood, ao invés de Annie, Marcia no lugar de Sasha, fazendo parte do exército de Grime, e Annie trabalhando diretamente para Andrews. Algumas alteram suas personalidades também. Marcia Mariposa, AU. Universo alternativo popular, onde Marcy assume os traços de uma mariposa geralmente emparelhada com Annie sendo infectada pelos spoilers que vemos em um episódio. Marcy Fantasma, AU. Universo alternativo popular também, onde Marcy agora é um fantasma e ajuda Sasha, que é a única que pode vê-la. Em algumas versões, Marcy consegue habitar objetos como robôs, em outras é apenas um espírito que fica atormentando a loira. Conexão do caminho para a Terra cortado.
Quando Andrews mostra o livro para Anne e Marcy, pode-se ver uma página com os outros mundos. Ao olhar para a ilustração dos mundos, a Terra está cortada das linhas de conexão que outros mundos têm, o que poderia significar que os outros mundos estão completamente conectados, enquanto a Terra não. Atualmente essa não é uma teoria tão forte, até porque a animação já acabou, mas pode indicar que os outros mundos já foram conquistados no passado e a Terra é a única que não teria sido. Rei Sprigg. No passado havia uma teoria que apontava a possibilidade de Sprigg ser parte Tritão e parte Ram, principalmente por conta de Leaf, a antiga amiga de Andrews e antepassada dos Plantas. Isso, junto ao fato dele ter segurado ao martelo de guerra de Barrow, fez alguns fãs acreditarem que ele poderia ser o novo rei após Andrews cair. Porém, com o tempo descobrimos que ele não tinha tal ascendência tritã, assim como não veio a tornar-se um rei após a queda de Andrews. Marcy pensou que Anne estava em outro mundo. Como a Calamity Box é capaz de atravessar mundos, é possível que Marcy pensasse que Sasha e Anne estavam em outros mundos separados antes de encontrar com Anne, por isso não estava procurando ativamente por ela e Sasha, além da mesma afirmar que estava buscando um meio de retornar para casa em outro episódio. E, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like, se inscrevam, compartilhem, façam blá 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 do YouTube e nos vemos na próxima.